ele manda os cachorros dele. Bora! Ele tá indo. Ai, rápido. Também a gente tem que fazer a sementeira separada. Ai, cuidado! A gente vai cuidar! Ai, eu vou pegar. Corre. Quando eu durmo e sonho, eu não sonho com esse Paranoá aqui. Ainda sonho correndo lá na Vila Paranoá. Essa é uma coisa intensa mesmo que a gente viveu lá. Eu ficava mais aqui na casa da minha tia, que era mais ou menos por aqui, por esse lado aqui mesmo. Eu fecho o olho aqui, eu vejo onde era a escola, qual o caminho que a gente seguir para ir para a escola, para o centro de saúde, para buscar água. E isso sumiu. Isso sumiu completamente da paisagem. Hoje você olha para lá, aquilo é um parque, é como se fosse nada tivesse ali acontecido. Antes não tinha nem este Paranoá aqui era todo pinheiro, né? A paisagem era privilegiada, porque você descortinava por entre as árvores o palácio do Planalto. Deixei tudo para trás, doeu forte o coração. Minha mãezinha e meu velho pai me viram sumir na estrada. E veio branco, veio negro, baiano, piauiense, goiano, pernambucano, mineiro, cearense. Todo canto do norte e do nordeste veio alguém. Razão dessa mistura que hoje por aqui tem. Do ponto de vista de se fazer a cidade, teve que contar com contingentes enormes que vieram do Nordeste para trabalhar na construção de Brasília. Assim era toda a gente que se viu na construção. O pobre soa, rico ganha, só na observação. Na embolada quero embolar, na umbigada que meu bem me dá, encaminhada quero caminhar, na virada que a vida dá. Imaginou a virada que a vida dá? A Delcione foi a primeira pessoa do Paranoá que passou no vestibular. Você continuando, girando, virando. Eu cheguei aqui no Paranoá, tinha dia que eu tinha que partir um pão para 3. Que você vai e você volta. É uma virada que a vida dá. O primeiro disco do Ataque Belis, que é a minha banda, a gente tem uma música toda pensada na história do Paranoá, das pessoas que vieram para cá, para a construção da barragem. Ignoraram tanta história que ainda tem nego pensando que político doou, que o povo ganhou lutando. Menina e mulher chorando, mas isso não vão contar. De político, Vera manda para essa história abafar. Uma história brasileira escrita com injustiça que me diz que muito sabe, não sabe um terço da missa, o sofrimento de um povo na construção da barragem. Isso era homem sem parar. Isso era assim, como formiga. 7 companhias, 14 mil homens. Para ver uma mulher era relíquia. Brasília nunca parou, na construção não. Era 24 horas. É 42 metros de fundura aqui, ó. Nessa bacia todinha. Aí eu fui descendo devagarzinho, Juscelino assim pertinho de eu, só segurando assim na alavanca. Eu fui arriando devagarzinho até fechar. Aí fechou a primeira comporta. Muitos construtores daquela época permaneceram. Simplesmente continuava o acampamento. Ele foi agregando ao longo do tempo, né? Os familiares, gente que chegava do Nordeste. Foi formando uma vila em volta do acampamento. E passavam a morar ali. Então vim procurar uma forma de viver melhor. Vinham de uma região já bastante castigada, ou pela seca, pela forma como foi distribuída a terra ali. Era realmente conquistar uma moradia para poder ficar, né? A gente morava lá na antiga vila, não tinha mais do que uns 150 barracos de madeiras, né? Até hoje o pessoal ainda chama de Vila Paranoá, né? Depois que eles derrubaram o cerrado, plantou esse pinheiro. Parece que aí foi que fez secar as águas mesmo. Aí os pinheiros secou as águas, mina. Só tinha o Rio dos Goianos e o lago. Todo mundo ia pra lá. O lago, ele foi a vida. Eu quero água. Água pra beber. Eu quero água. Água pra lavar. Todo mundo trabalhava
trabalhava fora e quem trabalhava no Paranoá era carregando água para os outros, lavando roupa para os outros. Não tinha emprego. Chafariz, põe água nos carrinhos, nas latas. Ele dizia que aqui não ficava, que aqui não tinha jeito de pôr água. Só que tinha jeito, eles aqui não queriam pôr, né? Do jeito que era muito melhor, te digo para você, na convivência com a sociedade, do que hoje aqui no Paranoá Novo. A cultura do povo é igual o sangue, né? Ela está dentro de você. É muito marcante aqui em Brasília a presença do elemento nordestino, né? Eu já vim com a música lá de Pernambuco, desde Alceu Valença. Essa música nordestina de Luiz Gonzaga. Jacques do Pandeiro, né? Na fala. Nós gostamos de tudo. Eu, por exemplo, gosto de todo tipo de música. Nos costumes. Eu cresci ouvindo, por exemplo, Chico Sanfoneiro e sua gente. Aqueles pais de família botavam aquelas filhas deles para ser princesa. Era tudo. Na cultura, né? Mas pra mim ele era o músico do Paranoá, era Chico Sanfoneiro. O rei da sanfona daqui sou eu mesmo. Dom do violão também. Criamos lá o Festival de Música. O Femopop. Enfrentei muitos festivais de música popular aqui no Paranoá. Lá no meu sertão. Nós tínhamos eventos na cidade que chamavam a atenção da sociedade. Paranoá é um lugar que era muito festeiro, né? Nós tínhamos o caminhão do Zé do Caminhão. Armava um caminhão lá e montava um som. E aí subia aquela pessoa para apresentar. A praça é que era o auditório. Há 30 anos atrás era o nosso palco. Tinha dia para fazer, a gente só mesmo para atividade da diversão, porque a cidade não tinha diversão, nunca teve cinema e até hoje não tem ainda. Era um sucesso e na Praça do Roxo, na realidade, juntava muita gente. Era onde tudo acontecia, na Praça do Roxo. Tinha bar, tinha lugar que o povo se divertia, forró. Era uma pracinha pequena, mas sempre quando tinha manifestação, as coisas fazia sempre era lá, né? Na frente da Casa do Roxo. A comunidade realmente sofria muita pressão com esses governantes, porque era um momento de ditadura. De vez em quando começava a crescer um pouco, vinha as derrubadas. O Brasil não concluiu a sua reforma agrária, mal começou. Virou uma espécie de batalha campal em todo o Brasil. A gente chegou, colocou uma lona, então não tinha nada. As pessoas também vieram fugindo da fome e dessa coisa, não podiam, as pessoas não detinham sequer o direito de cultivar a terra. Plantei banana, mandioca, abóbora, cana, enfim, abacate, manga, laranja. Plantei de tudo um pouquinho. E de repente você recebe uma ordem arbitrária, sai todo mundo daqui que nós vamos acabar com isso. E nós lá com 8 filhos, como é que ia sair? Pessoas que ajudaram a construir a capital e de repente a gente não tinha aonde morar. Aí formou a grande invasão. Chama invasão, que era para criminalizar quem fez um barraco ali. Você não pode, você invadiu a terra. Terra de quem? Tá entendendo? Eu tenho a impressão que vai acontecer aqui o seguinte, que quando isso aqui for totalmente urbanizado e for luteado, é mais fácil eles fazerem o seguinte: nos tirar daqui sem direito a nada, de que nos deixar ao menos vender o direito que nós temos aqui dentro. O governo José Aparecido queria jogar esse povo daqui lá para a cidade dos entornos. Para Samambaia, lá perto de Santo Antônio Descoberta, aí a gente não aceitava. E aí o povo fizeram movimentos, né, para poder lutar pela fixação do Paranoá. Quando a gente estava em reunião, a polícia chegava e acabava a reunião, porque não podia ter movimento naquela época. A polícia debaixo dos pés da autoridade maior. Eu filmei cerca de uns 100 policiais de cacetete aí expulsando as pessoas. Eu cheguei assim que o pessoal entrou com os cavalos para que ninguém mais ficasse no Paranoá, né? Com tratores, cachorro. Correndo com todo mundo. Tinha pessoas que deitavam nas pistas para ver se eles não passassem, ficassem sem passar possível. Davam um cerco, ou vinham em linha, como eles chamam, né? Era um Deus nos acuda, viu? Do ponto de vista humano, é chocante. Né? Morreu mulher gestante na época, foi muita gente presa. Teve senhora ganhando neném no meio da bagaceira lá, o pessoal derrubando os barracos em cima, entendeu? Isso é dramático, no mínimo, né?
e humilhante. Mais um invasor. Porque você não pode chegar e escorraçar as pessoas, retirá-los brutalmente, como foi tentado e feito. Então, nesse clima também, a gente foi se envolvendo. A Delciona era da Associação do Morador, aí fez greve de fome para não arrancar os barracos. Então foi assim, nesse movimento. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não vem contar mentira, tentando me iludir. Eu sou do povo, Maria do céu. Foi uma luta do povo pela democratização do Brasil, né, pelo fim da ditadura militar. Não adiantava querer tirar, que ninguém ia tirar o Paranoá daqui. O Paranoá tinha que ser aqui. Em 1987, foi assinado pelo então José Aparecido de Oliveira, hoje falecido, a tão sonhada fixação do Paranoá. Arrancaram todo esse acampamento e levaram mais para trás. Nessa época que minha mãe veio morar, exatamente estava acontecendo essa transação da fixação, entendeu? Tem batalha todo dia, tem correria pra essa vida se sustentar. Tomo na labuta faz tempo, não tá na hora de parar. Eu fico admirado tanto que o Paranoá cresceu, o tanto que todas as famílias lutaram para ter suas coisas, para construir suas casas. Qualidade de vida, né? Que aqui realmente você conseguiu ter cidadania, né? Onde você tinha um endereço. 10, 15 anos atrás, o Paranoá era uma cidade de dormitório. Melhorou bastante. Aqui não tinha um banco, aqui não tinha nada para produzir. Hoje o Paranoá já tem uma vida própria. Muitas pessoas que moram aqui já trabalham aqui. Tão legal a gente sentir que a gente constrói história, que a história não é só o que está no livro oficial. E ver a renovação, porque tem muito jovem ainda que está disposto a continuar com a história. E hoje a gente tem outros desafios, né? Se naquele momento havia aqueles desafios pela moradia, pela água, pela luz, pelas melhores condições de vida, de dignidade, hoje os desafios da comunidade do Paranoá são outros. A gente escolhe um lugar e, para mim, foi o Paranoá. Graças a Deus, é o lugar que eu escolhi na vida é aqui mesmo. Daqui eu não saí daqui nem para viajar para fora. Esse é o melhor lugar do mundo para nós. Na verdade aqui, o que o governo queria fazer nessa região não era uma cidade, mas sim era um setor hoteleiro. Tem a história de que isso aqui, por exemplo, era para ser um condomínio. E acabou que eles não conseguiram, que o Paranoá conseguiu vir para cá. E ainda existe essa tentativa aí por baixo dos panos até hoje. Um plano diretor, esse PDOT que chama aí, é votado na Câmara em tempo relâmpago, né? Quem sabe acobertando que jogadas, que negociadas. Mas, enfim, talvez não vire, não. E é isso. Marta Leonardo de Oliveira. O Lourenção da 24. O rei da sanfona daqui sou eu mesmo. Sou paraibano, tenho 77 anos, estou em Brasília há cerca de 43 anos. Cheguei no Paranoá em 1881. Vamos deixar só com a minha chegada em Brasília, foi em 1967. Eu vivi no Paranoá Velho, né, do meu nascimento até os 16 anos. Eu nasci aí da cidade
nasci aqui no DF mesmo, que hoje é DF, antigamente era Goiás. Do interior da Bahia, aqui para Brasília. É de Marcelino da Silva. Mais alguma coisa? Meu nome é Isabel, tenho 49 anos. Pode ser Dona Paixão, porque todo mundo me conhece Dona Paixão. Eu tenho 4 filhos, neto ainda não tem não. Depois da construção, foi a capital de pé, capital da esperança, daquele de muita fé. E toda fé que tem fosse aqui depositada, fosse em forma de dinheiro, já tinha sido roubada. Pois político é cambada que não pode ver dinheiro. Na capital da esperança, o capital traz desespero.